o véu e a verdade, descobrindo o propósito da vida. Capítulo 5. O espírito é imortal. Ao abrirmos a porta para a hipótese da imortalidade, entramos num campo de reflexão muito mais amplo: reencarnação, progresso moral, lei de causa e efeito e o propósito eterno do existir. Nessa visão, a vida presente é apenas um capítulo de uma obra muito mais extensa, e cada ação, pensamento e escolha carrega consequências que vão além dos limites do corpo físico. Somada a tantas outras questões, a imortalidade da alma é tema de crucial importância na cogitação da possibilidade de que temos um futuro, e até mesmo para a compreensão da paternidade divina asseverada pelo Cristo. Muito tem se tratado a respeito, e deve mesmo esse assunto ser tratado por todos, posto que a todos envolve e interessa, em especial para a definição do direcionamento a ser dado às nossas vidas. Entretanto, qualquer consideração que o façamos, convém que esteja carregada da consciência das nossas limitações para um completo entendimento. Entretanto, é fundamental reconhecermos que esse assunto não é mera especulação filosófica, mas uma necessidade vital para a construção de uma vida significativa. Se o ser humano ignora ou nega sua imortalidade, inevitavelmente constrói um projeto de existência restrito, centrado apenas nas demandas materiais, perdendo a oportunidade de viver com um propósito maior. Até mesmo porque a imortalidade é apenas um dos itens acerca do espírito para os quais ainda não temos uma real compreensão. Sabemos muito pouco sobre nós. Existem muitas outras questões também importantes e necessárias para a composição de um entendimento mais amplo a respeito de nós mesmos, enquanto espíritos. Porém, a imortalidade lastreia essas outras questões acerca do espírito. Porém, a própria compreensão do que seja imortalidade vai muito além da nossa capacidade, já que estamos submetidos à questão de tempo e espaço. Mas o uso do termo imortalidade serve para que avancemos na busca do entendimento cada vez mais amplo da nossa condição de espíritos e do nosso futuro. Essa busca não é um luxo intelectual, mas um chamado interior que pulsa desde as primeiras civilizações, os registros mais antigos da humanidade, desde os textos sumérios até os cânticos védicos, das pirâmides egípcias aos salmos bíblicos, já testemunham o anseio humano pela permanência da vida. Permanência essa que ainda estamos também longe de entender por completo, mas, à medida que avançamos, o horizonte da compreensão alarga-se, pois reduzimos a distância que nos encontramos da verdade completa. Esta virá quando o véu da ignorância haja sido levantado na íntegra. E põe distância nisso, apesar da nossa pretensão de achar que já estamos próximo, quando não temos a ilusão de que já sabemos toda a verdade. Orgulho, prepotência e arrogância. Esses três velhos inimigos do espírito são, muitas vezes, os maiores obstáculos à aceitação humilde da nossa pequenez diante do infinito. Hebe Lagui, de Souza, em Darwin e Kardec, um diálogo possível, escreve no primeiro capítulo, quando trata no item o homem um ser espiritual, as noções do espiritual, as sensações de eternidade, essas vagas noções e sensações que nos invadem desde o primórdio dos tempos e que ainda persistem de forma imperceptível, indelével e sutil. Mesmo na mente de quem diz nada crer, esses sentimentos devem ter nascido conosco, no princípio de nossa existência, ou talvez até um pouco antes, numa fase muito antiga, quando ainda errávamos como passageiros da vida nos corpos dos nossos precursores e mal tentávamos, titubeantes, o andar humano. O sentimento de religiosidade é talvez um dos mais antigos sentimentos da alma humana. E esse sentimento, longe de ser um resquício superado pela razão moderna, revela-se como uma centelha divina
que nos acompanha e que, mesmo nas épocas de maior materialismo, sobrevive silenciosa, pronta a ser reacendida pelas experiências que nos conectam ao eterno. Precisamos, evidentemente, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para citar alguns temas que fogem ainda ao nosso conhecimento mais profundo. Temos apenas algumas noções, uns mais, outros menos, inclusive havendo inúmeras divergências a respeito delas. Essas divergências, embora possam parecer um problema, são, na verdade, indícios de que a busca pela verdade é viva e que cada ser humano, a partir de sua experiência, cultura e sensibilidade, contribui com uma peça desse grande mosaico de compreensão. Pior ainda fica quando juntamos essas peças incompletas do conhecimento referentes a esses temas, na tentativa de compor o conjunto, pois a somatória de conhecimentos incompletos e ou incertos sobre as partes torna o conjunto bastante limitado, mas é assim mesmo a busca pela verdade, avançando nas partes, mesmo que ainda com visão acanhada, avançamos no rumo da verdade. A história da ciência e da filosofia mostra que muitas verdades, hoje consideradas sólidas, foram, um dia, apenas fragmentos, hipóteses, sinais vagos de um conhecimento que ainda estava por se revelar. Porém, a imortalidade é indispensável para que continuemos a buscar respostas para todas as perguntas, num contínuo e infinito aprender, pois, sem a imortalidade, devemos considerar a brevidade da vida e encetar tentativas de aproveitá-la ao máximo, atitude compreensível e adotada por aqueles que não esperam ou têm dúvidas sobre o depois. É o velho paradigma materialista do comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32, uma visão que pode levar à saturação do prazer e ao vazio existencial, quando a vida é reduzida a um ciclo de consumo e desgaste. Assim, a imortalidade é elemento indispensável na existência e edificação do futuro. Podemos afirmar que ela é o alicerce sobre o qual edificamos o futuro. Sem alicerce, não há edifício possível de ser edificado. É certo que algumas dessas pendências em nossa bagagem cognitiva estão sendo tratadas ao longo desta nossa reflexão, em maior ou menor profundidade, sem, no entanto, nenhuma pretensão de esgotarmos qualquer dos temas aqui tratados. Tudo necessita aprofundamento, e não faltam obras para isso, que trazem aquilo que comporta nossa atual condição evolutiva, a revelação divina, a luz da razão e a experiência espiritual formam um tripé sobre o qual podemos apoiar nossa caminhada. Mas mesmo esses três pilares precisam ser revisitados, reinterpretados e depurados à medida que nossa compreensão cresce. Assim, não temos dúvida de que é apenas uma visão limitada ainda. A coisa é imensamente maior. Nos parágrafos seguintes, apresentaremos algumas considerações para validar nossa afirmativa e para motivar o estudo racional daquilo que já conseguimos obter acerca do espírito, com a finalidade de intensificarmos as pesquisas e, com isso, irmos descartando aquilo que se mostre em desacordo, seguindo um processo continuado de depurações sucessivas, separando o joio do trigo e diminuindo as divergências, as quais tendem a acabar na medida em que nos aproximamos mais da verdade. Esse processo é paciente e exige humildade, pois cada nova camada de conhecimento removida revela outras mais profundas, que nos desafiam a abandonar certezas aparentes. Longe ainda estamos da verdade profunda, razão pela qual temos tantas teorias e conflitos a respeito do que somos e consequente de termos um destino no qual valha investir. Ao avançarmos com nossa proposta nesta obra, vamos analisando as alternativas para refletirmos e verificar qual melhor adequa-se ao nosso momento e, consequentemente, definirmos o rumo correspondente à vida. Além disso,
Algumas referências literárias em cada alternativa poderão facilitar o aprofundamento da compreensão da alternativa em pauta e validar ou não a mesma. Entretanto, quem sair da arrogância de achar que tudo sabe, avança mais célere na direção de beber nas fontes mais depuradas das verdades já conquistadas pelo auxílio iluminado de muitos pensadores da humanidade e ficará surpreso com os níveis atingidos mais perceptíveis nas questões da matéria, mas os avanços são também imensos na área do ser pensante. A humildade, nesse contexto, não é uma simples virtude moral, mas uma ferramenta de aprendizado. Quanto mais reconhecemos nossa ignorância, mais abrimos espaço para receber novas luzes. Avançamos muito enquanto humanidade, mas quanto mais caminhamos, vamos percebendo que a estrada parece ficar mais longa. Sabemos muito, porém, quase nada sabemos da verdade profunda. Conhecer a respeito de tudo, entretanto, especialmente sobre nós mesmos, tem sido o fator mais motivador que encontramos ao longo da história da humanidade, numa busca encantada, bela e contagiante por respostas, e temos evoluído, mas ainda estamos distantes do completo entendimento. Não é exagerado dizer que toda a história humana é, em essência, uma história de autodescoberta, desde os primeiros mitos sobre a origem da vida, passando pela filosofia clássica e pelas grandes religiões até as mais recentes pesquisas da neurociência e da física quântica. O ser humano se pergunta sobre sua própria natureza e propósito. Por isso, é claro, as divergências, até saudáveis o são, desde que não acarretem conflitos, mas representem ingredientes e convite para o aprofundamento e nos afastem da prepotência de nos acharmos donos da verdade. A divergência honesta, quando motivada pelo desejo sincero de encontrar a verdade, é um campo fértil para o crescimento. O que prejudica é a disputa estéril, alimentada por egos e interesses pessoais. A consciência de que muitos véus estendidos sobre a verdade já levantamos e de que inúmeros ainda temos a levantar, o que torna o viver instigante, pois desvendar as verdades é instigante quando não nos acomodamos em nossa ignorância e exercemos o privilégio que temos de pensar. Mais que privilégio, é até um dever usar essa ferramenta maravilhosa do pensar. Pensar é um ato de responsabilidade espiritual. Quando nos negligenciamos nesse aspecto, delegamos a outros a direção da nossa própria vida. Só a posse da verdade profunda sobre um tema pode eliminar compreensões diferentes, e sobre todos os temas, a respeito de tudo, eliminará nossas buscas. Será que isso ocorrerá um dia? Talvez essa unidade plena de entendimento seja um estado espiritual alcançado somente quando a humanidade atingir um grau de maturidade moral e intelectual em que o orgulho não mais distorça a visão. Esse avanço é mais perceptível nas questões da matéria, ampliando os horizontes da ciência e ofertando novas tecnologias. A ciência já disse tudo? Certo que não. O campo é ilimitado. Em cada descoberta científica, mais questões surgem, como se a verdade se revelasse por camadas, convidando-nos sempre a um próximo passo. E sobre nós, seres pensantes, sem dúvida o campo é maior ainda, pois temos que pesquisar não só as questões do corpo, a respeito do qual já avançamos razoavelmente, mas e as questões do espírito, as quais refletem no corpo que habita. Ignorar a influência do espírito sobre o corpo é limitar-se a uma medicina e uma psicologia parciais, que tratam os sintomas, sem atingir as causas mais profundas. Considerando que o espírito habitante age e influencia o corpo, para entender mais profundamente o mecanismo físico, fundamental torna-se entender o habitante e os efeitos que produz de forma recíproca. Tudo isto é válido para cada tema, até aqui e daqui para frente tratado. Mas a imortalidade
é questão primordial em nossas vidas e é o tema em pauta neste capítulo. Negar ou ignorar a imortalidade é como construir uma casa sobre areia. Toda a estrutura da existência fica frágil e sem propósito duradouro. Há muito material para abastecer a nossa razão referente à imortalidade e, com a consciência dela, alimentar nossas escolhas de forma mais apropriada para o rumo a ser encetado às nossas vidas. Sabermos, por exemplo, quando o espírito foi criado e de que forma é importante, pois faz parte do saber sobre nós, mas a falta das respostas não afeta de forma profunda o nosso futuro e o rumo que devemos dar à vida, como, entretanto, afeta a dúvida sobre a imortalidade, sendo verdade, no entanto, que sem elas, as respostas, ficamos de certa forma incompletos a nosso respeito, ou no mínimo são questões que instigam nossa curiosidade e despertam interesse, pois a humanidade, desde os primórdios, tem criado narrativas sobre sua própria origem, mitos, lendas, textos sagrados e teorias científicas, e esses relatos revelam um desejo profundo de pertencer a uma história maior, que não começa nem termina. Na brevidade de uma vida terrena, por ora essas respostas quanto ao início e à forma fazem parte dos mistérios da divindade, dizem os espíritos superiores, em especial em O Livro dos Espíritos, afirmando que o véu vai levantando à medida que o ser se depura. Esse processo de revelação progressiva é um testemunho do cuidado divino, que nos entrega a luz na medida em que nossos olhos estão preparados para suportá-la. Pouco sabemos ainda da finalidade de estarmos neste mundo. Alguns têm isso claro, mas agora estamos falando do conjunto da humanidade, pois, se há um Criador, e sendo este perfeito, e como não podemos ou não deveríamos mais ter dúvidas disso, a razão nos assegura que Ele nos criou com uma finalidade como parte do seu projeto e colocou-nos aqui, atendendo a alguma etapa desse projeto. A lógica divina não admite o acaso absoluto. Cada existência, por mais humilde, se insere em uma trama universal que visa um objetivo. Assim, em entendendo que há um Criador, tal a maravilha da obra, temos necessariamente que reconhecer a grandeza e sabedoria desse Criador, e assim sendo, inconcebível que tenha produzido qualquer coisa fadada à inutilidade. Nisso reside um dos fundamentos da esperança espiritual. Se fomos criados por um Deus perfeito, não podemos ter um destino de aniquilação. Da mesma forma, a razão conclui que essa finalidade de aqui estarmos está atrelada ao nosso destino, a conquista de algo, objetivando a jornada rumo ao futuro. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Considerações de Kardec ao final do capítulo 1, da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Essa observação de Kardec é um alerta atemporal. Muitas vezes nos apegamos a teorias ou crenças não porque elas sejam verdadeiras, mas porque confortam nosso orgulho ou mantêm nossas convicções intactas. É na imortalidade da alma que encontramos o verdadeiro espiritualismo, como diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito,
é a dos espiritualistas. Eis um ponto-chave: a imortalidade não é uma invenção moderna ou uma construção dogmática de uma religião específica, mas um sentimento universal, uma voz interior que ecoa na alma humana desde o princípio. É verdadeiramente aqui que podemos entender a paternidade divina, referida por Jesus, sobre a qual tratamos no capítulo Não Somos Só o Corpo. É neste entendimento de alma distinta do corpo e imortal que vamos poder compreender o real significado de espiritualismo, em oposição ao materialismo. O espírito imortal sepulta todas as teses materialistas. O espírito imortal chancela, para a nossa ignorância, a grandeza do Criador. Após observarmos a imensidão e genialidade da obra divina, que por si só já nos oferece uma noção do porte do Senhor do Universo, mas é na existência de seres inteligentes e perfectíveis, para isso, necessariamente imortais e criados à sua semelhança, que ele se agiganta. Não é somente a beleza do universo material que revela a divindade, mas a capacidade da criatura de amar, pensar e evoluir que mais se aproxima de sua essência. Não estamos, com isto, ousando dizer que somos capazes de compreender o Criador de forma completa e absoluta, mas que, diante das nossas limitações e pequenez, ele torna-se imenso. Ainda assim, muito aquém da realidade, é impossível que o incomensurável caiba em nossa limitada capacidade, mesmo que crescente ao longo do tempo. Cabe uma reflexão daquilo, tratado nas perguntas números 10 e 11, e as considerações de Kardec referentes a essas perguntas, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. As considerações, a inferioridade das faculdades do homem, não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Esses ensinamentos revelam que a compreensão plena de Deus é uma meta evolutiva e não um ponto de partida. A vida presente é uma escola preparatória, na qual aprendemos a depurar nosso olhar para, um dia, suportar a luz divina em sua totalidade. Quando citamos acima que o Criador se agiganta, cabe esclarecer que não é ele que cresce, pois é imutável. É o nosso posicionamento diante dele é que favorece uma melhor visão, mesmo que ainda incompleta. Se estivermos na faixa de areia, junto ao mar, e olharmos para o oceano, ficaremos encantados com sua imensidão. Se nos voltarmos para o continente, o perceberemos grande assim. Se girarmos nosso olhar uma volta completa, 360 graus, metade do que vemos é mar, e a outra metade é continente. Entretanto, se tomarmos um barco e avançarmos para alto mar, só veremos a sua imensidão, e aparentemente ele ficou maior. Pois é, quando embarcamos no barco do conhecimento, o Criador, aparentemente, cresce aos nossos olhos. Isso significa que o progresso espiritual é, em grande parte, um processo de mudança de perspectiva. Quanto mais nos afastamos da orla das ilusões, mais percebemos a grandeza infinita da obra divina. Cabe a nós tomarmos posicionamento melhor, mais privilegiado, para abarcar melhor a sua grandeza. O coração não pode errar. A carne é um sonho, ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria à nossa existência toda a sanção. Não nos contentamos com essa fumaça que é a matéria. Precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe
e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso seria o inferno. Não. Digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Vitor Hugo, Revista Espírita de fevereiro de 1865. Nestas palavras, Vitor Hugo revela uma verdade profunda. O amor autêntico não aceita a prisão do tempo. Quem ama de verdade não pode conceber que o ser amado se desfaça no nada. É como se a própria experiência do amor fosse uma prova íntima da eternidade da alma. A imortalidade da alma é uma coisa que nos importa tanto e que nos toca tão profundamente que é preciso ter perdido todo o sentimento para estar na indiferença de saber o que ela é. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos devem tomar caminhos tão diferentes, conforme haja ou não bens eternos a esperar, que é impossível empregar esforços com senso e raciocínio, senão se regendo pela vista deste plano, que deve ser o nosso primeiro objetivo. Blaise Pascal. Pascal, com sua lucidez lógica, mostra que a crença ou a negação da imortalidade não é uma questão secundária. Ela define o rumo de toda a vida. O modo como investimos nosso tempo, energia e recursos depende diretamente do que acreditamos sobre o depois da morte. Em todas as épocas, o homem teve por patrimônio comum a noção da imortalidade da alma e procurou apoiar em provas essa ideia consoladora. Acreditou achá-la nos usos, nos costumes dos diversos povos, nos relatos dos historiadores, nos cantos dos poetas, sendo anterior a todo sacerdote, a todo legislador, a todo escritor, não tendo saído de nenhuma seita, de nenhuma escola, e existindo nos povos bárbaros como nas nações civilizadas, de onde viria ela, se não de Deus, que é a verdade. Félix, bispo de Orleans, 28 de março de 1864, Revista Espírita de janeiro de 1869. Aqui, o bispo Félix destaca um argumento histórico universal. A ideia da imortalidade não depende de cultura, raça ou religião específica. Ela surge como um instinto espiritual que ultrapassa fronteiras e épocas, o que reforça sua origem divina. Nossa alma, diz Platão, existia em algum lugar antes de estar nesta forma de homens. Eis porque não duvido que ela seja imortal. A filosofia platônica se alinha às intuições mais profundas da humanidade, mostrando que o pensamento racional pode chegar às mesmas conclusões que a revelação espiritual. A vida presente é apenas um capítulo de uma história muito mais longa. São tantas as tratativas a respeito da alma e de sua imortalidade entre os pensadores e povos antigos que seria antiproducente citarmos muitas aqui, mas como em todas as áreas do conhecimento, se queremos abastecer-nos de conteúdo para assumirmos um entendimento mais profundo, necessário esforço e dedicação em pesquisar a respeito, e com isso, assumir o nosso próprio entendimento. Acerca do que pensavam Sócrates e Platão, Kardec faz algumas considerações na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Faz o mesmo quando trata da obra Conferências sobre a Alma, por Alexandre Chazerret, na Revista Espírita de setembro de 1868, o estudo comparativo entre o pensamento filosófico antigo e a doutrina espírita é uma fonte rica de iluminação, pois mostra que a verdade, embora vestida de linguagens diferentes, é una em sua essência. Essas citações e referências são uma pequena amostra, pequena na quantidade, grande no conteúdo, as quais devem motivar nossa ânsia pelo conhecimento e seguirmos em frente, incansáveis em nossas pesquisas, pois a verdade espiritual é como uma fonte inesgotável. Quanto mais bebemos dela, mais sede sentimos de saber
e mais capacidade ganhamos de compreender. Quando encontramos nas Escrituras que Deus teria criado o ser humano à sua imagem e semelhança, por certo não poderia ser das nossas características físicas, pois teríamos que entender que o Criador possuísse um corpo físico, material, sujeito às transformações da matéria, portanto mutável. Para não alongar esse assunto, já que ao contrariar um dos atributos da divindade, a imutabilidade, seja suficiente para entendermos que Deus não pode ser constituído de matéria. Então, o que seria Deus? Onde nossa semelhança com Ele, se esta existe? Assumindo essa premissa de que somos espíritos imortais, encontramos a resposta: Deus é espírito e imortal. Nós, seus filhos, temos a sua genética. Somos espíritos imortais, aí a semelhança com o Criador. Essa genética divina não é um conceito meramente poético, mas uma realidade espiritual que nos atribui dignidade e responsabilidade. Se somos feitos à semelhança do Eterno, então nosso destino é alcançar, em graus gradativos, essa mesma plenitude de amor, justiça e sabedoria. Com isso, podemos passar a entender uma série de questões a nosso respeito, inclusive o convite de Jesus para que sejamos perfeitos, como nosso Pai o é perfeito. É um rumo para nossa trajetória, viajar na direção dos atributos da divindade, sendo que, para isso, teremos que aprofundar gradativamente o entendimento de quais são esses atributos, os quais devemos conquistar. A carência desses atributos em nós tem como consequência as nossas mazelas, conflitos, desequilíbrios e perturbações. Na Revista Espírita, de abril de 1869, sob o título Profissão de Fé Espírita Americana, no item 19, temos a seguinte afirmação: que o mal é a falta mais ou menos grande da harmonia com esse princípio íntimo ou divino, e, contudo, quer o princípio se chame cristianismo, espiritualismo, religião, filosofia, quer se reconheça o Espírito Santo, a Bíblia ou a inspiração espiritual e celeste, tudo quanto ajuda o homem a submeter a sua natureza interna, o que em si há de mais exterior, e a torná-lo harmonioso com ela, é um meio de triunfar sobre o mal. Aqui fica claro que o mal não tem existência própria, mas é a consequência da desarmonia entre nós e a lei divina. Quanto mais nos alinhamos com a nossa essência espiritual, mais nos libertamos das inclinações inferiores e das influências nocivas. Creio que poderíamos chamar essa submissão de religiosidade, essa submissão à nossa natureza interna, por conseguinte, a centelha divina que há em nós, nosso ponto de ligação com o Criador, nossa afinidade com Ele. A verdadeira religiosidade não se restringe a ritos ou crenças formais, mas é uma atitude de alinhamento constante com a verdade e o amor divinos, independente da tradição religiosa a que se pertença. Aquele que entende que há algo além do túmulo deve ir também adiante em suas reflexões, em especial na análise das consequências desta vida na matéria e suas escolhas, que efeitos terão na vida futura, no mundo espiritual, o nosso modo de vida, no corpo físico, posto que ela, a vida no mundo espiritual, passa a ser a verdadeira, pois aqui somos transeuntes. O espírito que compreende essa realidade percebe que cada ação, palavra e pensamento é uma semente lançada no campo do futuro. Algumas gerarão flores de alegria, outras espinhos de arrependimento, mas todas trarão frutos inevitáveis, que levamos conosco ao partir do mundo físico pelo advento da morte. Como poderemos investir nesse futuro? Como será esse futuro? Depende ou não do modo de vida conduzido, enquanto no corpo físico. Essas perguntas não são simples filosofia. Elas são um guia prático para definirmos prioridades, relacionamentos e objetivos ainda aqui na Terra. Sem deixar de suprir as necessidades do mundo material, é na continuidade no mundo espiritual
que devemos focar nossos principais objetivos, buscando as ações e modo de vida que nos torne ricos na pátria verdadeira, que nos forneça paz e harmonia por lá, mas já aqui neste mundo também, pois os efeitos da paz e harmonia são imediatos. O Evangelho nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21, o que significa que a preparação para a vida futura começa no interior, com as escolhas que fazemos a cada dia. Assim, na condição de espíritos imortais, temos um futuro. Então, busquemos investir nesse futuro, pois fica óbvio que a verdadeira vida é no mundo espiritual, posto que, sendo imortais, aqui ficamos tão pouco tempo, é lá que viveremos a imortalidade. Por conseguinte, é nessa condição de espíritos imortais que alargamos os horizontes do nosso futuro. Só a imortalidade descortina para o ser a existência de um futuro. Sem a imortalidade, não o teremos. Somente o nada, o fim, independente da forma e quando ocorrerá esse fim. Só com a imortalidade é que teremos um futuro a edificar. Ela é que dá sentido à existência e sustenta o enfrentamento dos desafios frequentemente duros da vida. E quanto mais entendemos esse princípio, mais percebemos que o sentido da vida não está na acumulação de bens, mas na construção de valores eternos, como o amor, a justiça, a humildade e a compaixão. Podemos, portanto, entender a imortalidade como sendo o alicerce no qual edificaremos e investiremos em nosso futuro. Daí a necessidade de entendermos o que é esse depois. Qual seria o destino do ser após a morte? Céu ou inferno? Como se dá essa imortalidade? Quais os efeitos para o espírito, as suas ações aqui neste mundo físico, visando essa condição de imortalidade e consequente futuro? Questões como essas, embora tratadas por diversas tradições religiosas, encontram no Espiritismo uma perspectiva racional e progressiva, na qual o destino não é um julgamento arbitrário, mas a consequência natural das escolhas realizadas ao longo da existência, considerando que a manifestação do espírito imortal é apenas neste mundo físico, chamado Terra, por ora, para não abrirmos muito o leque ainda sobre a possibilidade de manifestação em outros mundos, através de um corpo material capaz de sensibilizar os sentidos ou de possuir os sentidos sensibilizáveis, precisamos levantar outra questão a respeito. Qual seja, é só uma passagem por aqui ou mais de uma? Essa questão é fundamental, pois envolve o princípio da reencarnação ou de uma única vida terrena. De sua resposta decorrem diferenças profundas na maneira de encarar a existência, o sofrimento, as oportunidades e o próprio sentido da justiça divina. Se há apenas uma passagem, então todas as desigualdades humanas teriam que ser explicadas por um julgamento final e definitivo. Mas se há múltiplas passagens, cada existência se torna uma etapa de aprendizado e reparação. Nos próximos 2 capítulos, traçaremos considerações acerca de cada uma dessas duas possibilidades, pois as duas estão na pauta de compreensão de muitos grupos e seus correspondentes e consequentes comportamentos. A crença na única vida e na reencarnação, embora divergentes, compartilham um ponto em comum: a necessidade de viver com sentido. O diferencial está em como cada uma interpreta o tempo, a justiça divina e a oportunidade de corrigir os erros. Por isso é fundamental que abordemos cada uma, para melhor compreender modos de vida existentes, posto que cada uma dessas possibilidades leva a diferentes atitudes perante a vida e a própria relação com o Criador. É nesse debate que se abrem caminhos para um entendimento mais amplo e profundo da imortalidade, superando simplificações e avançando rumo a uma visão mais madura da eternidade.